Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Bom, primeiro eu gostaria de indicar um livro que, de certa forma, me encorajou a escrever terror aqui no Brasil. Não é tão underground assim, mas, enfim, tem muita gente que não conhece, que é o Vozes do Joelma, que foi lançado pela Fábio Editorial. São 5 autores diferentes, né? E, de certa forma, não deixa de ser um livro que, em alguma medida, também aborda aí alguns aspectos folclóricos, né, do Brasil, alguns elementos da cultura popular, até porque esse livro ele é composto de... meu Deus, uma, duas, três, acho que 4 novelas que giram em torno ali do incêndio do Joelma, que aconteceu aqui em São Paulo em, acho que 1975, 73, por aí. E um desses contos, inclusive, que é o do Marcos Barcelos, 13, gira em torno ali dessa lenda das 13 almas, né? Que são ali aqueles 13 pessoas que foram enterradas ali num cemitério aqui em São Paulo. E com o passar do tempo, né? Não sei exatamente como foi surgindo, as pessoas iam lá fazer pedidos para esses 13, né? Porque assim, o que acontece o que é real nessa história dos 13? Quando houve um incêndio no Joelma, eles abriram um dos elevadores do prédio e encontraram 13 corpos ali que já estavam queimados. Eram só os destroços, assim, com a tecnologia da época. Não era possível saber quem eram aquelas pessoas. A única coisa que se sabia, de tão danificados que eles estavam, né? A única coisa que se sabia é que eram 13 pessoas diferentes. Isso, a tecnologia da época pôde fornecer essa informação, né? E aí eles foram enterrados em 13 túmulos diferentes no cemitério aqui em São Paulo, e aí ficou conhecido, né, como os 13, as 13 almas e tal, e com o passar do tempo, as pessoas começaram a ir nesse túmulo, né, no túmulo dos 13, para fazer pedidos, né? E aí o Marcos Barcelos, ele entra um pouco nessa questão, então é um ponto bem bacana. Esse conto e o do Marcos de Brito, acho que são os meus favoritos aí desses contos, são novelas, que são muito extensos para serem contos. Mas é um livro bacana esse, para leitura, eu recomendo Vozes do Joelma, acho um livro bem legal. Uma autora que, ao meu ver, não é tão famosa quanto deveria, mas que eu pessoalmente gosto muito, é a Patrícia Mello. Acho ela sensacional, acho que é uma autora que, nossa, tem os livros dela contêm muita violência e ela consegue... O Matador é fenomenal, cara. Sim, esse eu não cheguei a ler dela ainda, dela eu já li 4, eu li o Mulheres Empilhadas... Acho que é o mais recente dela, né? Não, o mais recente é o Menos Que Um. É verdade. Inclusive foi indicado ao Jabuti, já li esse também, é muito bom, esse é o Menos Que Um. Mulheres Empilhadas, O Fogo Fato e O Ladrão de Cadáveres, que eu acho que é o meu favorito desses 4 que eu li. Mais ou menos que um também é excelente, é muito, muito bom. Ela fala que ela não é uma escritora policial, ela foge bastante desse rótulo, mas assim, é inegável a influência da literatura policial na literatura dela, né? Ainda que ela não seja exatamente uma escritora policial, a influência é muito grande, né? Então é uma autora que eu gosto muito, muito mesmo. Uma outra, inclusive, eu li esse livro antes dele ganhar o Prêmio São Paulo de Literatura, eu fiquei sabendo depois. Vou aproveitar aqui o espaço para indicar essa autora. A Mariana Salomão Carrara. E aí, o livro dela que eu li foi o Não Fossem as Sílabas de Sábado. Eu acho que é um livro que, nossa, me tocou demais, assim, quando eu li, me impactou muito. Um livro que fala sobre a temática do luto. Eu participo, eu ainda vou para São José dos Campos com uma certa frequência. Quando eu vou, eu gosto de participar de um clube de leitura que tem lá, que é o Piquenique Literário, para fazer a citação. Que, como o próprio nome já sugere, né? Todo mundo lê o livro, uma vez por mês as pessoas se reúnem para conversar sobre esse livro, e elas se reúnem num piquenique, né? As pessoas levam comidas de piquenique e tal. E nesse encontro nós chegamos a discutir esse livro, e foi um encontro especial, porque foi um encontro em que ela esteve presente, a própria autora, né? E, nossa, é um livro muito, muito incrível. Espero ler outras coisas dela, porque foi uma coisa que me impactou demais, assim, quando eu li aquele tipo de livro que você termina de ler, e depende do seu perfil de leitor, né? Mas é aquele tipo de livro que, para quem sofre de ressaca literária, você fica depois quando você termina, sabe? Tanto que esse livro te toca, que ele mexe com você, sabe? E algumas frases ficaram ecoando na minha cabeça depois, e tem toda aquela questão de a cadência do texto e tal. É um livro muito, muito legal, eu gostaria de te recomendar. Deixa eu pensar aqui, eu queria citar pelo menos mais um, gente, para a gente ir para 4. E também não vou esquecer de citar, já citei aqui meu amigo Avilto Reis,
né? Ele lançou 2 livros recentemente, eu já li os 2, né? O Nascida para o Trono, que é um romance, de fato, né? Escrito em prosa e tal, e O Fim do Império, que é no formato de história em quadrinhos, né? E as 2 histórias se passam dentro do mesmo universo literário, né? Um universo que ele criou, inspirado aí nos impérios africanos e tal. Então, é um livro que eu também li e gostei bastante quando eu li e tal. Ele toca ali algumas discussões de gênero, de intolerância religiosa e tal, de relações de poder que ficaram bem interessantes assim quando eu li. Então, é um autor que eu também gostaria de citar aqui para vocês.